Essa matéria aqui do The Conversation fala de como surgiram as cidades santuários nos Estados Unidos, lá pelos anos 80, que são as cidades que protegem os imigrantes ilegais, os imigrantes indocumentados lá nos Estados Unidos. Como começa aqui? Ela diz assim, ó, cidades, santuários nos Estados Unidos que limitam a cooperação local com as autoridades federais de imigração atraíram a ira do presidente Trump durante seus dois governos, justamente porque ela não deixa ou dificulta que o ICE, a polícia anti-imigração, faça o seu trabalho nos Estados Unidos. O czar da fronteira, que é quem controla toda essa questão da fronteira dos Estados Unidos, chamado de Tom Homan, disse em julho de 2025 deste ano que o governo Trump teria como alvo as cidades santuários, justamente porque lá tem uma grande quantidade de imigrantes indocumentados protegidos pelo prefeito e pela estrutura dessas cidades, e inundaria a zona com agentes de serviços de imigração e alfândega dos Estados Unidos para buscar objetivos de deportação, pessoas para serem deportadas. Aí, nos Estados Unidos, as políticas de cidades santuários têm sido historicamente elaboradas para apoiar imigrantes e refugiados sem documentos, especialmente aqueles que enfrentam deportação, para evitar que sejam deportados. Portarias baseadas nessas políticas são frequentemente utilizadas pelas autoridades locais para sinalizar a necessidade de uma reforma imigratória substancial. Então, as práticas atuais das cidades santuários e a segmentação federal das cidades santuários são em grande parte resultado da maneira como o santuário tomou forma nos Estados Unidos nos anos de 1980. E por que apareceu tudo isso daqui? Porque durante esse período aqui, lá da década de 80, igrejas, autoridades municipais e ativistas ajudaram migrantes que refugiam das condições violentas criadas pelas guerras por procuração dos Estados Unidos no El Salvador, na Nicarágua e na Guatemala. O que acontecia? Estava tendo guerra civil ou estava tendo governos ditatoriais apoiados pelos Estados Unidos, e as pessoas tentando fugir destes locais para os Estados Unidos chegavam lá, não tinham a questão de ter os documentos legalizados. Então essas cidades, elas tinham pessoas, organizações, igrejas principalmente, que buscavam fazer a proteção dessas pessoas. No início da década de 1980, os migrantes que chegavam aos Estados Unidos enfrentavam um processo de asilo restritivos. Em grande parte, isso foi resultado da recusa do governo Reagan em reconhecer a extensão das violações dos direitos humanos perpetrados por regimes apoiados pelos Estados Unidos na América Central. Eles faziam, mas não queriam reconhecer. É tanto que foi nessa época que apenas 3% dos salvadorenhos e guatemaltecos que chegaram aos Estados Unidos que conseguiram aprovação para asilo, em contrapartida de que vários outros locais conseguiam de 30% a 60% a condição de asilados nos Estados Unidos. Para ver como eu realmente não dava bola e não queria ajudar as pessoas que fugiam das ditaduras ou das guerras civis feitas pelos Estados Unidos na América Central. Em resposta a isso, vários ativistas americanos e líderes religiosos e municipais começaram a defender os refugiados da América Central. Eles buscavam promover mudanças em casa e no exterior, o que acabou unindo no que ficou conhecido como movimento santuário, que é justamente esse movimento de proteção aos imigrantes indocumentados. Essa coalizão amplamente descentralizada concentrou-se na proteção de refugiados, fornecendo moradia segura, muitas vezes em igrejas, e defendendo seu direito de buscar asilo. Além disso, enganjou-se em ações de conscientização pública sobre as condições na América Central, e como o governo dos Estados Unidos acabava promovendo todos os problemas que aconteciam na América Central. O objetivo era mudar a política dos Estados Unidos. O santuário oferece uma maneira pela qual as pessoas podem, em primeiro lugar, se proteger do medo, da morte
e, em segundo lugar, se manifestar sobre o que realmente está acontecendo na América Central. Essa foi a ideia do qual foi criado, então, essas cidades santuários. Aí, numa outra parte aqui do artigo, ele fala o seguinte: o movimento santuário também levou a visitas organizadas à fronteira dos Estados Unidos com o México para testemunhar a forma como os migrantes eram tratados pelas autoridades de imigração americanas. Que interessante, né? Nos Texas, entre 1983 e 1985, por exemplo, pessoas foram convidadas a documentar as atividades das autoridades de imigração no centro de detenção de Port Isabel. É interessante porque hoje eu não vejo um grande trabalho desse sendo feito sobre as prisões que tem o Trump colocados os imigrantes, principalmente aquela ali da Flórida que criaram lá agora, que tem até, diz que um monte de crocodilo em volta, tudo isso daí. A questão é que parece que esse movimento ele tem diminuído e não tem dado esse apoio que ele dava antigamente. Membros do movimento santuário também compartilharam alguns dos horrores que aprenderam com missionários e refugiados que chegaram da América Central, para ver aqui a importância da igreja, de que tinha missionários na América Central, traziam essa informação, moviam as igrejas nos Estados Unidos, e isso fazia mover a população em torno da defesa dos imigrantes que fugiam das condições horríveis na América Central. Houve histórias repetidas, vinda da América Central, de mulheres sendo esfaqueadas e de pais sendo assassinados na frente de suas famílias, tudo isso causado pelos Estados Unidos da forma que ele interviu nesses países. À medida que a conscientização sobre a violência na América Central aumentava, mais pessoas e congregações nos Estados Unidos se envolveram no movimento santuário. Em seu auge, em 1986, o movimento incluía 300 igrejas que apoiavam o santuário para migrantes da América Central e os princípios que os sustentavam. Eu acho que hoje não tem tanta igreja assim defendendo, até porque hoje as igrejas foram cooptadas pelos movimentos trumpistas em sua maioria. Então a ideia deles é apoiar o que o Trump faz no projeto anti-imigração e não tem essa defesa dos indocumentados. Que ao longo do tempo a igreja sempre buscou proteger, ou em boa parte do seu tempo, buscou proteger os mais desfavorecidos da sociedade. Foi assim que ela cresceu em Roma, foi assim que ela cresceu em vários países, mas hoje, digamos que está mudando um pouco a sua forma de ver as coisas, a maioria das igrejas. Não todas, mas a maioria. Foi durante esse auge que as cidades dos Estados Unidos começaram a fazer declarações de santuários e mais tarde aprovaram decretos vinculativos. Em 1985, Berkeley, em Califórnia, que anteriormente havia se declarado uma cidade santuário para objetores de consciência à guerra do Vietnã, ou seja, se você não quer lutar na guerra do Vietnã, que você acha que não vale a pena, que você é contra ir lá e matar vietnamitas, vem aqui que a gente vai te proteger contra o governo federal te pegar e enviar para essa guerra. Então, essa mesma cidade que protegeu aqueles que não queriam lutar na guerra do Vietnã começou a proteger, fez as primeiras declarações aqui, dizendo que não ia entregar imigrantes indocumentados. Fez uma das primeiras declarações de cidade santuário em nome dos refugiados da América Central. Sua resolução reafirmou o apoio da cidade ao princípio do santuário e aos grupos que se engajavam nessa tradição consagrada de assistência humanitária. Aqui daí vem dizendo que as autoridades da cidade disseram que nenhum funcionário municipal violaria os santuários estabelecidos, auxiliando em investigações públicas ou clandestinas, envolvendo-se ou auxiliando em prisões por suposta violação das leis de imigração pelos refugiados nos santuários ou por aqueles que oferecem santuário. É interessante porque agora quando você vê alguns vídeos na internet da polícia anti-imigração, do ICE, tentando pegar refugiados, às vezes você vê uma outra polícia, que é a polícia local, a polícia municipal, protegendo os imigrantes. E às vezes até rola ali
uma tensão, um conflito entre as duas polícias, justamente por causa disso, porque muitas cidades santuários, a polícia local acaba por proteger o imigrante indocumentado contra a polícia federal que combate a imigração. Aqui seria um clero, um reverendo, em um local lá, no Tribunal de Imigração, dando seu apoio, tudo isso em cima da coalizão Novo Santuário, que ainda resiste, tem algumas igrejas, mas podemos dizer que hoje é bem pequeno o movimento nos Estados Unidos. Ó, cidades como... Pequeno movimento, quero dizer, pequeno o envolvimento de igrejas nisso daqui, que o movimento está grande, ainda tem uma grande proporção de movimentos em cidades santuários. É tanto que cidades como São Francisco e Santa Fé, no Novo México, seguiram com declarações ou decretos vinculativos. Essas iniciativas eram frequentemente elaboradas especificamente para migrantes da América Central e continham críticas à política externa e de asilo dos Estados Unidos. Uma portaria de São Francisco de 1989, que ainda está em vigor, foi inspirada pela noção de que os Estados Unidos tinham obrigações especiais para com os cidadãos de El Salvador e Guatemala por causa de seu papel nos conflitos daqueles países, porque realmente eles interferiram lá. Havia uma retórica e um simbolismo poderoso nas resoluções sobre cidades-santuários aprovadas na década de 1980. Isso continua válido no presente, pois as declarações e políticas sobre santuários têm se tornado cada vez mais polarizadas no clima político atual. E aí, o movimento santuário, que começou na década de 1980, em parte para proteger contra o apoio dos Estados Unidos a governos repressivos na América Central, perdurou por mais de 40 anos como uma expressão de preocupação e solidariedade com os imigrantes que chegaram aos Estados Unidos. A questão agora é como o movimento irá evoluir diante das ameaças do Trump, que eu acho que o movimento ele tem perdido a sua força, talvez volte a ganhar, mas no momento eu vejo que tem perdido a sua força, mas tem algumas cidades santuários no qual os seus líderes ainda lutam para manter essa ideia de proteção ao imigrante, que é no caso de Boston, no qual a prefeita Michelle Wu respondeu destacando o valor de políticas que fomentam a confiança da comunidade e ajudam a manter todos os moradores seguros, não aceitando deixar o Trump pegar os imigrantes ilegais ou não apoiando essa política de pegar os imigrantes indocumentados e deportar. Essa é a situação, cidades santuários nos Estados Unidos. Então temos duas forças brigando entre si, das que querem proteger o imigrante e indocumentado que está tentando a sua vida nos Estados Unidos e a da que quer deportar esse imigrante a todo custo. Por enquanto, vai ganhando quem quer deportar. E aí? Eu sou o professor Gessé Santiago e aqui tentamos entender o que acontece no Brasil e no mundo sem ideologia e sem políticos de estimação.